Ora viva, seja bem-vindo à noite informativa desta quarta-feira, num dia em que, como sabe, temos primeiros comentários com Amad Kamal. Ora bem, hoje no espaço de comentários com Amad Kamal, a quem dou as boas-vindas aqui ao nosso programa, vamos falar de cidadania. Vamos avaliar, na verdade, a prática de cidadania em Moçambique, sob o ponto de vista de deveres e direitos dos cidadãos. Olharemos como é que ela é praticada ou não praticada a cidadania em Moçambique e vermos se isso pode ou não ser um entrave para o desenvolvimento de um país pobre, como é o nosso, e finalmente faremos a examinação da relação que eventualmente exista entre o tipo de cidadãos que existem num país, no caso em Moçambique, e o tipo de governos que esse mesmo país tem. Kamal, bem-vindo mais uma vez ao Noite Informativa. Vamos começar por falar de cidadania. Primeiro, o que é que o Kamal considera ser um cidadão? No contexto teórico, mas também no contexto real em Moçambique. Boa noite, muito obrigado. Afonso Chave, essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Porquê? Porque a cidadania eu posso definir como sendo o estado de alguém pertencer a uma nação ou país com direitos, obrigações e responsabilidades. Portanto, além do Estado, do território, das instituições que gerem o Estado, a pessoa tem que ter este amor. Patriotismo. O amor, lealdade inquestionável gera patriotismo. Os sociólogos discutem muito sobre se cidadania e patriotismo são sinónimos. Uns acham que o patriotismo é um bocadinho mais radical e outros acham que ainda o nacionalismo e eu também acho que é muito mais radical que o patriotismo. De qualquer das maneiras, dizer que a cidadania no nosso país é pouco visível. No resto do mundo, incluindo os países desenvolvidos, está a perder fãs, aderência, e Há poucas pessoas a gostarem de ser cidadãos no mundo. há poucas pessoas a gostar, não se sentem refletidas nos seus direitos e obrigações. E porquê? Isso podemos falar mais logo, mas é fácil medir a temperatura da cidadania. É pelo número de abstenções nas eleições. Pois, Kamal, diz que em Moçambique a cidadania é pouco visível. Também faz a medição pelo número de abstenção nas eleições ou há outros indicadores que o Kamal tem estado a avaliar? Não. Olha, uma das obrigações de um cidadão... temos vários artigos na nossa Constituição da República que visam, no título 3, capítulo 1, falam sobre os direitos, obrigações e responsabilidades. E nesses diferentes artigos, uma das prioridades para alguém ser cidadão, além de contribuir, participar ativamente na vida política e social, também é a segunda. O número 2 diz pagar contribuições e impostos. Pois. Portanto, pela percentagem que nós já abordamos aqui, que anda à volta de 22% de contribuintes, significa que ainda é pior do que a abstenção eleitoral. Pois. Portanto, temos poucos cidadãos em Moçambique, ou poucas pessoas que são cidadãs em Moçambique. E em que é que isso resvala? Cá está. Duas coisas. Se me permites recuar ao monopartidarismo, nós tivemos cá uma disciplina em todas as classes e até para os
trabalhadores das instituições do Estado e do Governo, havia uma vez por semana estudo político-científico. Acho que era político-científico. Eu digo acho porque eu nunca participei. Eu sempre fui privado, como sabes. E sempre foi cidadão? Sempre fui cidadão. Sempre fui cidadão. Mas quando eu participava nas reuniões em que eu participava, é por isso que se calhar eles não insistiam muito para eu participar, porque eu dizia o que eu pensava. Sempre foi assim. Custou-me algumas amarguras, mas estou habituado. Ainda hoje me custa, às vezes, mas não é por isso que deixo de ser cidadão com obrigações, deveres e direitos. Pois. Porque esta história, a Constituição fala em direitos e deveres. Eu acho que está errado. Devia ser deveres e direitos. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Pois. Portanto, devíamos primeiro contribuir em todos os aspectos e depois receber. Acha que as pessoas em Moçambique têm estado a cobrar o que não têm ou o que não dão? Acho. Eu ouvi na vossa peça aqui sobre o município de Boane, interessante, e eu acho que faltou aqui, e nunca se diz isto, qual é a contribuição dos munícipes para o município. Toda a gente quer água à porta, toda a gente quer luz, toda a gente quer segurança, toda a gente quer estrada asfaltada, toda a gente quer, já tem um mercado com 600 lojas, mas vamos para a rua porque não há banco. Estou a dizer o que eu ouvi aqui há bocado. Mas contribuem? Esta é a questão. Pois. Eu tenho a certeza que, outra vez, provavelmente 22% contribuem e os outros 78% querem, mas ninguém dá. E não se constrói um país assim. Vamos às responsabilidades, Kamal. Eu não estar a contribuir como cidadão, longe de nós promover a não contribuição. É responsabilidade minha ou a quem devia convencer-me de que eu devo fazer estas contribuições pelo bem do meu Estado? Afonso, essa é a questão. O que é Estado? É um conjunto de instituições com um programa legal, portanto, com regras oficiais, aprovadas, e que têm objetivos muito concretos. Geram uma cultura e multiplica pelos seus ativistas, portanto, funcionários públicos, ou funcionários ou participantes da instituição. Ora, qual o objetivo primário de um Estado? Educar os seus cidadãos. Este é o número 1. Falamos aqui no outro dia sobre a greve dos médicos e eu lembro-me de dizer que, se calhar era, em termos de estruturantes, era melhor educar as pessoas com hábitos higiênicos, sanitários e ambientalistas, ou ambientais, do que estar a construir um distrito, um hospital, uma localidade, um hospital, etc. Porque o cidadão educado é um cidadão saudável. E é igual, um cidadão educado com uma disciplina de cidadania, chamamos-lhe isto civismo, educação cívica, é um cidadão participativo e contribuinte. Agora, há aqui algumas razões porque é que muitos Estados ou governos não fazem. Pois. Kamal, se levamos esta responsabilidade de volta ao governo, eliminamos o argumento do governo ao dizer que vocês, cidadãos, não deviam estar a cobrar tudo o que cobram porque não estão a contribuir. Volta outra vez a responsabilidade para si mesmo, enquanto governo. Claro, vamos lá ver. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, cada um com a sua responsabilidade. Os governantes, de onde vêm? Os governantes não são extraterrestres. Pois. Vêm das nossas comunidades, das nossas famílias. Pois. Se ele não foi educado com civilidade, ele não pode dar essa civilidade quando está no poder, quando está no governo. Pois. Há outra razão,
que eu pensava que tu me ias perguntar, que é, mas porquê que há governos que não fazem a educação cívica? Pois. É que um cidadão cumpridor não é obediente a um governo desobediente à lei. Pois. E acha que é o cenário em Moçambique? Digo, acha que o governo de Moçambique faz de propósito não educar as pessoas para evitar ou para ter menos pessoas a interpelá-lo? Não sei. Mas eu acho que há muitos governos. Aliás, esta questão dos governos e da abstenção nos países desenvolvidos, que se dizem altamente democráticos, tem muito a ver com isto. É que houve o neoliberalismo que faliu e agora, entretanto, começou o universalismo, que é o que é cultura e interesse social destes pseudo-donos do mundo, eles impõem ao resto do mundo. Portanto, este universalismo, podemos recuar à crise do petróleo na década de 70, em que os americanos passaram uma lei a dizer que onde houver recursos energéticos, se eles não tiverem acesso e precisarem, podem invadir esse país. Portanto, vejamos bem este abuso, esta arrogância de um país que aprova uma lei ilegal contra a Carta das Nações Unidas, contra a soberania dos países, contra o direito de cada um a gerir os seus recursos, mas se for preciso usar a força, eles estão, no ponto de vista americano, do ponto de vista legal americano, eles podem o fazer. Portanto, é assim que eles empurram para o mundo epidemias, empurram para o mundo o género, que agora, em vez de ser homossexualismo, chama-se género, empurram para o mundo as polémicas ONGs, etc, etc. Para quê? São os veículos de contaminação universal, de forma que nós estejamos sujeitos às circunstâncias que eles pretendem. Para não falar nas finanças, no dólar, em Bretton Woods, todo este monopolismo visava o universalismo. E se calhar estas influências que nós recebemos aqui, através quer das Nações Unidas, quer do Banco Mundial, do FMI, da União Europeia e os outros, Unicef, etc., que nós recebemos, têm a ver com uma matriz de que vamos deseducar o resto do mundo para depois, obedientemente, eles seguirem as nossas estratégias políticas. Pois, Kamal, fala da educação e chama a atenção o fato de que a educação não é uma palavra que esteja a surgir na sua análise só hoje. Praticamente há 12 programas que o Kamal está aqui e está a dizer, em quase todos eles, que é importante que se crie um sistema de educação forte para que as pessoas possam fazer por si mesmas. Acha que Moçambique tem um problema no seu sistema nacional de educação? Acha que isto é propositado? Afonso, não sei. Propositado, eu conheço uma grande parte dos membros do governo e não acredito que seja propositado. Eu não queria que fizéssemos uma análise do governo do presidente Filipe Nyusi. Mas eu, quando digo do governo, estou a falar deste, do outro. Conheço todos, quase todos, e posso dizer que não são antipatriotas. Agora, a sua execução deixa muito a desejar, particularmente depois de Samora Machel, não é particularmente, especialmente depois de Samora Machel, deixa muito a desejar porque temos-nos vindo a degradar. Então a educação e a saúde têm vindo a degradar. São os pilares da sociedade. Portanto, volto a dizer, ninguém dá aquilo que não tem, nem mais do que tem. Portanto, se as nossas famílias não educam os seus filhos, os dirigentes são esses que vão governar com déficits de educação.
nós não temos o hábito de ler, os pais não abrem os livros escolares dos filhos, as gafes todas que aparecem por aí, os miúdos consomem, porque em casa ninguém tem tempo para dar uma assistência de meia hora para fazer uma cópia, um ditado, uma leitura, uma aritmética. Nós não temos tempo, estamos muito busy com outras coisas e depois estranhamos que o nosso filho, quando for governante, é um desastre. Pois, Kamal, vamos agora olhar para a relação qualidade de cidadãos e qualidade de governação. Como é que faz? E sinto que já tinha começado a falar disto, ao falar dos cidadãos que depois se tornam governantes. Pois. Bom, mas cá está. Quer dizer, os governantes não são extraterrestres. Eles vêm das nossas famílias, das nossas comunidades, da nossa sociedade, das nossas escolas, portanto, da nossa sociedade. E eles são aquilo que são. Não há regras sem exceção. Temos alguns governantes brilhantes. Seriam brilhantes em qualquer parte do mundo, não é só em Moçambique. E depois temos outros menos brilhantes e outros muito maus. Portanto, a escolha começa a ser difícil. Nós já passamos aqui pela raça, pela tribo, pela religião, pelo sexo, etc. Nada funcionou. Ainda não experimentamos a competência e a meritocracia. Acha que ainda não? Não. Tens algum exemplo? Acha que o governo não é formado por mérito neste momento? Não, o governo, não sei qual pode ser o mérito da confiança, mas não é formado por meritocratas, pessoas que estão lá, exercem e mostram o resultado da execução. Isto é que é a meritocracia, quer dizer, alguém que cumpre acima do previsto. Podemos dizer isso? Não sei. Tenho dúvidas porque na prestação de contas bate-se palmas e ninguém mede. Pois. E a relação disso com a cidadania? Bom, obviamente que um cidadão educado cumpre as suas obrigações, conhece os seus direitos, é responsável e responsabiliza quem lhe governa do seu bem público, porque é um dos acionistas deste país. Ele iria exigir. Ora, se calhar vale a pena. É por isso que eu questiono, Afonso. Nós temos 60 e tal % de analfabetos, 80 e tal % de iletrados. E nós temos democracia de facto? É possível ter uma democracia com estes níveis baixos de literacia? Portanto, eu tenho dúvidas. Portanto, nós andamos a enganar uns aos outros. Agora, como é que se educa um cidadão que tem dificuldade de compreender o que ele escreveu ou leu? Quer dizer, o iletrado é uma pessoa que não lê, sabe escrever, mas não compreende, não sabe interpretar o que lê. Como é que ele escolhe o seu candidato? Esta é que é a questão. Pois. Portanto, se calhar está na hora de pensar numa autocracia participativa. Em que consistiria? A autocracia participativa é um governo que é eleito, pode ser por monopartidarismo, por multipartidarismo. Temos vários exemplos. A China tem uma forma de eleição diferente do sistema democrático ocidental. A Rússia tem partidos, mas nós sabemos que o partido que está no poder, o partido do autocrata, é o partido dominante. A Turquia teve eleições agora, voltou a ter o mesmo autocrata. A Hungria vai continuar a ter o mesmo autocrata. Estas são as economias que mais crescem no mundo. O que é que as pessoas, o que é que estes 80% dos moçambicanos que vivem acima da linha da pobreza, mas muito longe daquilo que seria o ideal para uma cidadania justa,
O que é que eles querem? Eles querem saber os seus direitos democráticos, a sua liberdade de expressão, o direito à informação. Tudo isto são direitos cívicos. Ou ele quer o bem-estar social, económico, oportunidades para trabalhar. O artigo, salvo erro, 35 da Constituição diz que ninguém pode ser discriminado pela raça, pela cor, pela tribo, pela origem, etc, etc, etc. E depois diz, ninguém está acima da lei, nem os governantes. Pois. Ora, um cidadão informado vai exigir que ninguém esteja acima da lei. Pois. E nós sabemos... Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Ora, entramos agora para... praticamente, este é um tema que levamos algum tempo a cozinhar, Kamal. Para o cerne, parte do cerne da nossa questão, que é a questão da interpelação dos nossos governantes. Discutimos primeiro a questão da cidadania como condição sine qua non para que este cidadão possa interpelar as pessoas que o governam. Neste momento, como é que avalia esta relação cidadão e governos? Cidadãos e governos. Os cidadãos estão a usufruir dos seus direitos de interpelação do governo sempre que este não estiver a cumprir, sobretudo com os seus programas governativos, e como é que este governo recebe as interpelações do público. As interpelações podem ser feitas por via da imprensa, Assembleia da República, os órgãos de justiça. Vamos lá ver. Há aqui dois públicos. Há aquilo que eu chamo a Júlio Nyerere, que é os intelectuais, a classe média alta deste país, e depois os cidadãos, o povo. E estes não estão nem aí. Por diferentes razões, por dificuldades, por prioridades de sobrevivência, etc, etc. Eles nem sequer estão preocupados com esses detalhes de cidadania. Porém, eu posso dizer que a lei prevê o direito de interpelação e, como nós sabemos, a Assembleia da República é designada a Casa do Povo. Pois. Porque estão lá 250 representantes de diferentes círculos eleitorais do país que deveriam, atenção, deveriam ser o transportador dos sentimentos, das preocupações, dos ensejos do seu círculo eleitoral. Sublinha deveriam, porquê? Porque os 250 deputados, sem exceção da posição, da oposição, eles representam o partido. E não os cidadãos. Não os cidadãos. É aqui mata logo a ligação da possibilidade dos cidadãos interpelarem o governo, as instituições públicas, porque é de acordo com a vontade dos partidos que eles, em nome dos cidadãos, falsamente em nome dos cidadãos, eles dizem o que pensam que é correto. Pois. Falávamos desta relação, interpelação cidadãos para com o governo, e dizia que a Assembleia da República, por exemplo, devia ser um bom meio. Sente que em Moçambique não se está a fazer o uso destes meios todos? Falo, por exemplo, da imprensa, dos tribunais, ou então dos órgãos de justiça, a PGR. Vamos lá ver. A Assembleia da República, através de petições, primeiro até deveria ser através dos deputados, Pois. Mas não é, como já vimos. Através das petições, são formas, através de grupos de pressão, são formas de interpelar o governo. Depois temos acesso à informação, aos mídias, manifestações. Este é o ponto interessante, que os cidadãos que se querem manifestar estão sempre em confrontação com o governo e aqui gera muita controvérsia, temos visto isto frequentemente. E há aqui um artigo na Constituição, salvo erro 56, que diz que
os direitos de uns terminam onde começam os direitos dos outros. Pois, é um princípio até do direito, direitos fundamentais. Portanto, é constitucional. Portanto, quando tu tens o direito de fazer uma manifestação, não tens o direito de perturbar a ordem pública e outros cidadãos que não estão. Pois, Agora, como é que se faz isto? Uma manifestação perturba sempre. pois. Bom, Washington, D.C., que nós usamos muito como uma referência democrática e check and balance, eles têm Washington Mall, têm o Lafayette Square, que é em frente à Casa Branca, Pois. onde são áreas reservadas para manifestações. Portanto, não podes ir à Quinta Avenida, não podes ir a Main Street, não, tens que fazer naqueles locais. A China tem a famosa Tiananmen. Manifestações na China, em Beijing, na Tiananmen. Londres tem o Trafalgar Square e o Hyde Park. Se vais fazer uma manifestação, ali podes dizer mal da rainha, do rei, de São Pedro, não tem problema nenhum. Diz o que tu quiseres. Nós não temos. Então, como é que as pessoas se manifestam? Vão para a via pública, obviamente. Pois. Então, É um ponto em que o país devia se organizar? É óbvio que sim. Quer dizer, quando há uma confrontação e um conflito, cabe ao governo trazer soluções. Cabe ao governo, é para isso que ele governa, ele tem que trazer soluções. Quais são as soluções? Estas confrontações são boas? Não. Contribuem, acrescentam valor? Não. Então o governo devia dizer, vamos ali para a Praça da Independência, todas as quintas-feiras está fechada para quem quiser manifestar. Ou todos os sábados, ou todos os domingos, sei lá. Mas escolher, também não temos tantas manifestações assim. Se calhar haveríamos de ter. Em Seul há uma famosa praça em frente ao Palácio na Coreia do Sul. Seul na Coreia do Sul. Há uma famosa praça, tem um nome que eu não consigo pronunciar, que há manifestações todos os dias. Aquela praça está fully book. Todos os dias, de manhã e tarde, estão lá milhares de pessoas a manifestar. Quando acaba a manifestação, saem pacificamente, limpam a praça, mas está cercada. Pois. Com segurança, etc. Portanto, é isto que nós temos que fazer. Kamal, sente que as pessoas têm vontade de fazer esta interpelação, quer seja através de manifestações, imprensa, Procuradoria-Geral da República, Provedor de Justiça, Assembleia da República? Tribunal Constitucional? Sim. Sente que as pessoas têm essa vontade? Sinto. E por que não fazem? Espera aí, mas é uma elite. Eu digo-te que são 10% da população. 3 milhões de pessoas que têm essa vontade, gostariam de fazer, não fazem provavelmente porque, primeiro, ninguém os encoraja. Qualquer petição que tu fizeres, estou surpreso que o RD, o partido que tu vais falar a seguir, conseguiu tão rápido uma decisão constitucional. E parabéns ao RD, parabéns ao Tribunal Constitucional, porque esta decisão foi fantástica. Não sei se é justa ou se não é justa, mas se o Tribunal decidiu é porque é justa. Ponto final. Agora, nós dificultamos o máximo possível. Quando diz nós, refere-se ao Nós, governo, Estado. Pois. Não, o governo é uma parte, o Estado em si dificulta. Se tu vais querer interpelar o governo ou levar o governo ao Tribunal Administrativo, vais perder 10 anos, dinheiro, cansas-te, esqueces e não acontece nada. Pois. E a responsabilidade do próprio... Digo governo porque, se olharmos para a estrutura Governo, do Estado de Direito, o governo é o responsável por executar aquilo que é decidido pelo Executivo. A gerir o Estado. O governo tem, estou de acordo, mas é falta de educação cívica dos que gerem o Estado e o governo. Pois. Porque daqui a 5 anos o mandato destes acaba e ele vai querer usufruir destes direitos e ele não está lá. E ele também vai ser vítima. Eu hoje vejo muitos ex-dirigentes a queixarem-se e não conseguem. Pois, Kamal, se tivesse que dar uma fórmula não acabada, certamente, em ciências sociais não temos verdades acabadas, quanto menos absolutas, mas temos opiniões, temos ideias que são baseadas em conhecimento.
para que a relação cidadãos e governo pudesse melhorar e, acima de tudo, produzir desenvolvimento desejado, qual seria? Duas coisas. Primeiro, dizer a todos os senhores que estão no governo e no Estado que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Nada é eterno, incluindo a vida. Portanto, enquanto estão lá, façam para servir aquilo que o Presidente disse, o vosso patrão, os cidadãos. A segunda coisa é, enquanto organizamos o Estado e o Governo para ser útil para os cidadãos, vamos lá olhar de onde é que nós viemos, quem é que nós somos e o que é que queremos ser e transmitir isto através da educação. Pois, e sente que neste momento, só última questão, porque despertou-me a curiosidade, sente que até agora precisamos de percorrer este caminho daqui até chegar a uma altura em que o governo seja útil para os cidadãos? A pergunta é se acha que neste momento a governação não é útil para os cidadãos? Eu vou citar um califa do tempo do profeta Muhammad, que paz esteja com ele, que diz que o poder é uma corda com duas pontas. Quando o povo puxa, eu largo. Quando o povo larga, eu puxo. Portanto, é no equilíbrio que está o ganho. E é isto que o governo tem que fazer. O governo tem que, primeiro, saber tudo o que faz deve beneficiar o cidadão. Vai dar isenções a uma multinacional, se forem de benefícios do cidadão, sim. Se não é, não dê. Vai fazer um investimento em benefícios dos cidadãos, então faça. Não é, não faça. É isto que tem que fazer. Ora bem, Kamal, muito obrigado pela sua participação. Vemo-nos na próxima quarta-feira. Obrigado. Pois. Boa noite. Boa noite. Ora bem,